No ano 70 da nossa era, o exército do Império Romano desmontou de forma sistemática e muito brutal uma estrutura tão colossal que, sabe, as pedras individuais pesavam dezenas de toneladas. Nossa, dezenas de toneladas. É difícil até de imaginar a logística disso na antiguidade. Sim, foi um evento que redefiniu o mundo antigo. Mas o mais intrigante para o nosso mergulho profundo nas escrituras de hoje é que quase 40 anos antes de um único martelo romano ser levantado, um carpinteiro de Nazaré previu com exatidão assustadora como tudo aquilo terminaria. Exatamente. E hoje a nossa missão é desempacotar o capítulo 13 do Evangelho de Marcos, um texto reverenciado e frequentemente chamado de o Pequeno Apocalipse. Queda de Jerusalém e o fim dos tempos, mas os mecanismos por trás dessas advertências divinas. E para a gente entender o impacto dessas palavras, nós precisamos compreender a psicologia de quem as ouviu pela primeira vez, né? O Templo de Jerusalém, no primeiro século, não era, só um prédio religioso comum. Claro, era o centro do universo para o povo judeu, o orgulho de uma nação inteira que vivia subjugada pelo domínio romano. Com certeza, o historiador Flávio Joséfo relata que o templo, que estava sendo reformado pelo rei Herodes, numa obra que já durava quase meio século, era revestido de placas maciças de ouro. Ouro e blocos de mármore branco brilhando, né? As fontes dizem que, sob o sol do meio-dia, olhar para a fachada era o mesmo que olhar diretamente para o sol. Literalmente ofuscante. E algumas dessas pedras, olha só, mediam impressionantes 11,5 metros de comprimento. Eram blocos maciços do tamanho de ônibus modernos. Uau! Então, imagina o cenário. Jesus e os discípulos estão saindo desse complexo ofuscante e os discípulos tentam chamar a atenção dele para aquela glória arquitetônica toda. Sim, cheios de orgulho nacional. Exato. E a resposta que eles recebem é um banho de água fria absurdo. Jesus olha para aquilo tudo e diz sem rodeios que não ficaria pedra sobre pedra. Mas, sendo muito honesta, a gente precisa questionar a abordagem aqui. Em que sentido? Se Jesus sabia o peso emocional gigantesco que aquele símbolo tinha para um povo oprimido, por que destruir a ilusão dos discípulos de forma tão dura e direta logo de cara? Não seria melhor ser um pouco mais diplomático? Uma ótima pergunta. Mas essa franqueza cortante era a única ferramenta capaz de perfurar a cegueira espiritual deles. O cérebro humano tem uma tendência crônica de ancorar esperança naquilo que é tangível, sabe? Nas coisas que a gente pode ver e tocar. Isso. Se Jesus permitisse que a fé dos discípulos continuasse baseada em pedras de mármore e ouro, no momento em que os romanos queimassem aquele santuário no ano 70, a fé deles seria reduzida a cinzas junto com um prédio. Nossa, faz todo sentido. Então essa demolição verbal que Jesus faz ali é, na verdade, um grande resgate. Exato. Ele destrói a confiança na instituição humana temporária para poder alicerçar a esperança deles naquilo que é eterno e inabalável. O que nos leva diretamente para a cena seguinte. Eles não conseguem simplesmente absorver esse choque e jantar em paz. Pedro, Tiago, João e André sobem o Monte das Oliveiras em particular. De onde se tem uma vista panorâmica incrível de Jerusalém, sentam de frente para o templo e fazem a pergunta inevitável. Eles perguntam quando essas coisas vão acontecer e qual será o sinal. E é aqui que a narrativa textual ganha uma complexidade fascinante. Porque a resposta de Jesus não é um calendário linear simples. Precisamente. Ele utiliza uma estrutura teológica que os estudiosos chamam de profecia de dupla aplicação. É como olhar para uma cordilheira de montanhas bem de longe. Onde os picos parecem estar juntos? Isso. A primeira montanha que a gente vê é a destruição iminente de Jerusalém pelas tropas do general romano Tito. Mas, logo atrás dessa montanha histórica, fundida na mesma linha de visão, está o cume escatológico. Que seria a segunda vinda de Cristo no fim dos tempos, certo? Perfeito. A queda de Jerusalém funciona como um microcosmo ali, uma sombra aterrorizante e real do que será o julgamento final do mundo. Mas espera aí, surge um contraponto intelectual muito forte agora.
Se Jesus tinha total clareza de que os romanos iriam cercar Jerusalém, matar de fome e massacrar dezenas de milhares de pessoas em algumas décadas, por que transformar isso numa lição teológica? Em vez de, digamos, uma ação prática imediata. Sim, porque não simplesmente liderar uma evacuação física em massa. Porque o perigo maior que se aproximava não era apenas físico, era profundamente espiritual. Se ele só organizasse uma fuga política, ele estaria apenas agindo como mais um revolucionário terreno contra o Império. Ah, e a missão dele era muito maior que a política de Roma. Com certeza. Ao dar a profecia, ele estava entregando o verdadeiro plano de evacuação, mas um plano que dependia do discernimento e da obediência à palavra dele. Por isso, antes de falar de legiões romanas, o primeiríssimo aviso de Marcos 13 é: vede que ninguém vos engane. Porque ele sabia que o desespero de um cerco faria as pessoas abraçarem qualquer um que prometesse salvação. A famosa proliferação de falsos messias. Ele alerta que muitos viriam dizendo, sou eu. E as fontes destacam que esse sou eu, lá no grego original, é ego eimi, que não é apenas um pronome casual no meio de uma frase. É a tradução do nome do próprio Deus revelado a Moisés na sarça ardente. Exatamente. O peso teológico disso é imenso. Reivindicar o eu sou é usurpar a autoridade divina absoluta. E a história comprova essa mecânica do engano de forma muito triste. Aconteceu de verdade com figuras históricas, né? Sim, um exemplo muito notório é Bar Kokhba, por volta do ano 130 d.C. Num momento de profunda opressão, ele se levantou, foi aclamado como um messias libertador por líderes religiosos, liderou uma rebelião e arrastou milhares para o abate. Nossa, é tipo o equivalente no primeiro século a alguém comprar um selo de verificação numa rede social e imediatamente se declarar o CEO do universo. É uma boa analogia. A audácia é chocante, mas as pessoas compram a ideia porque estão desesperadas por ordem no meio do caos. E depois de falar do engano, Jesus detalha o caos físico. Guerras, nações contra nações, terremotos e fomes. Mas aqui a coisa fica realmente interessante, porque ele usa uma metáfora genial. Ele chama tudo isso de o princípio das dores. Dores de parto. E a mecânica dessa analogia muda tudo sobre como a gente deveria ler as manchetes de desastres mundiais hoje. A metáfora das dores de parto é analiticamente brilhante. Porque uma contração não é um evento aleatório de sofrimento apenas. Exato. Ela tem uma função fisiológica muito clara e aponta para um resultado específico. À medida que o nascimento se aproxima, as contrações aumentam em frequência e intensidade. Então, quando Jesus olha para a história humana e vê esses cataclismos, ele não os descreve como o apagar das luzes do fim do mundo. Não mesmo. Ele vê a Terra gemendo, estruturalmente falhando sobre o peso da queda, sim, mas se preparando para uma nova criação. Se a gente conectar isso ao quadro geral, esses desastres não servem como um cronômetro exato da volta dele. Mas são a garantia absoluta de que ele voltará. A história tem um destino, e sabendo que esses falsos líderes falhariam e o mundo entraria em convulsão, isso leva a gente naturalmente para a próxima crise abordada. O custo pessoal de seguir a Cristo. Sim, o que acontece com os cristãos quando as autoridades políticas decidem reprimir o movimento. E a conversa fica muito sombria. Jesus avisa que os fiéis serão entregues aos sinédrios e açoitados. E os comentários chamam muita atenção para o limite físico desse castigo, os famosos 39 açoites. E a gente precisa entender o porquê desse número específico. Esse detalhe revela a engrenagem completamente cruel do legalismo da época. Por que exatamente 39? Porque a lei judaica original, no livro de Deuteronômio, estabelecia um limite máximo de 40 açoites para um criminoso. O texto explicava que bater mais do que isso seria degradar o irmão publicamente. Certo, havia um teto legal de misericórdia. Mas, para garantir que nunca ultrapassassem a lei de Deus por um erro bobo de contagem, as autoridades criaram uma regra própria. Eles paravam no 39º golpe. Ou seja, eles levavam o corpo humano até a beira da destruição total, rasgavam a carne das costas da pessoa, mas se sentiam perfeitamente justos e dentro da lei porque paravam exatamente
um número antes do limite. Totalmente brutal. A ironia de priorizar a matemática da lei em vez da misericórdia é assustadora. E logo em seguida a essa perseguição, a profecia atinge o ápice do terror histórico. A abominação da desolação. Exato. O sacrilégio terrível, uma referência ao livro do profeta Daniel. O espaço sagrado do templo seria profanado pelo poder pagão. Mas é nesse ponto de trevas extremas que a gente vê como a providência atua no meio do caos. Lembra do plano de evacuação de antes? Sim, o aviso de fugir para os montes quando vissem o cerco se formando. Jesus deu esse gatilho visual para eles. Não era para lutar heroicamente, era para fugir imediatamente. E a história nos relata, através de historiadores cristãos antigos, que a comunidade de Jerusalém atendeu a esse aviso. Eles conseguiram escapar antes do bloqueio total de Roma. Sim. Eles escaparam para uma cidade chamada Pela, nas montanhas, a cerca de 78 quilômetros de distância. Enquanto mais de 1 milhão de judeus pereceram dentro dos muros no cerco de Tito, a igreja sobreviveu. Porque confiou na palavra profética mais do que na aparente segurança dos muros de Herodes. E o mais incrível para mim é o nível de detalhe prático que Jesus traz. Ele orienta a orarem para que a fuga não acontecesse no inverno. O que mostra o cuidado com a logística da sobrevivência. Mas por que o inverno faria tanta diferença numa fuga a pé naquela região? A geografia ali no Oriente Médio explica isso de forma perfeita. No inverno, o clima muda drasticamente. As chuvas torrenciais transformam leitos de rios que ficam secos o ano todo, os wades, em correntes lamacentas furiosas. Intransponíveis a pé. Totalmente intransponíveis. Uma fuga em massa envolvendo crianças, mulheres grávidas e idosos. Debaixo desse clima seria uma sentença de morte rápida por afogamento ou hipotermia. Um livramento milagroso nos detalhes. Mas, ao analisar toda essa narrativa de perseguição e fuga no meio da lama, surge um bloqueio inevitável para muita gente. Um bloqueio de compreender o propósito, certo? Sim. Como a gente pode falar de um Deus amoroso e de providência no meio de açoites cruéis e um império sanguinário caçando cristãos? Qual é o sentido de permitir que seus seguidores sejam arrastados para tribunais? Isso levanta uma questão essencial e é um paradoxo contraintuitivo e muito brilhante. Ao forçar os primeiros cristãos a deporem nos tribunais romanos, o império e o sistema religioso estavam acidentalmente entregando um megafone enorme para a igreja. Um palanque com patrocínio estatal? Exato. Pessoas comuns, sabe, pescadores e cobradores de impostos, de repente ganharam acesso direto aos ouvidos da elite política do mundo. Uau! Então a perseguição é a oportunidade suprema de testemunho. Sim. O Espírito Santo falaria pelos fiéis. O testemunho ali não era para provar o quão fortes eles eram contra a dor, mas para dar aos perseguidores e aos gentios a chance de aceitarem a salvação antes do fim. É a misericórdia de Deus estendida até o limite. E a partir desse palco global, o cenário descrito por Cristo avança para muito além de Roma. Chegamos ao clímax escatológico. Após a tribulação, o tecido da realidade física quebra. O sol escurece e o texto grego descreve as estrelas caindo como uma chuva contínua de estrelas cadentes. O colapso total da ordem natural estabelecida lá em Gênesis. E tudo isso serve como uma enorme cortina se abrindo para a chegada do Filho do Homem nas nuvens. Diferente dos enganos no deserto que vimos antes, a vinda de Jesus será gloriosa, universal e impossível de ser falsificada. O contraste é absoluto. O universo inteiro se dobra. E para ancorar essa realidade grandiosa na mente simples dos discípulos, ele usa a famosa parábola da figueira. Que é um mecanismo de observação muito cotidiano. As folhas indicam que o verão chegou. Os sinais históricos e cósmicos indicam que ele está às portas. E ele finaliza isso dizendo que os céus e a terra passarão, mas as palavras dele permanecerão. A audácia dessa frase é de arrepiar. De pé sobre a sombra de um prédio colossal, ele afirma que o universo físico tem data de validade, mas a palavra de Cristo é inabalável. E nós estarmos aqui refletindo sobre a precisão dessas palavras, séculos depois, já é o cumprimento prático disso. Com certeza. Mas isso me faz pensar, então, o que tudo isso significa para a rotina diária do cristão.
qual a atitude que devemos ter hoje, tipo, numa terça-feira à tarde? Lembra do profeta Abacuque, que se colocou em sua torre de vigia esperando a resposta de Deus? Esse é o princípio. É o conceito da dupla vigilância. Vigiar os sinais de fora e os de dentro, né? Isso! Devemos vigiar os sinais no mundo exterior, sim, mas principalmente o mundo interior, nosso coração e mente. Jesus usa a divisão da noite romana para frisar isso. À tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. As 4 vigílias da guarda. Exatamente. A mensagem é a prontidão contínua. É fácil se manter fervoroso com tragédias ao redor, mas o verdadeiro perigo militar para a alma é a complacência na madrugada silenciosa. É um chamado para a comunhão em oração constante, evitando a letargia espiritual. Brilhante! E para trazer toda essa discussão enorme para um encerramento prático, é hora de extrair as joias finais dessa revelação maravilhosa. A análise de hoje aponta 5 aplicações espirituais claras de Marcos 13. E elas são o mapa para quem nos escuta. A primeira delas é a vigilância espiritual. Jesus nos adverte a estarmos atentos, pois não sabemos o dia nem a hora da sua vinda. A gente deve viver cada dia como se fosse o último, mantendo a nossa fé muito ativa. Isso se conecta com a segunda aplicação, que é o discernimento dos sinais. Entender que guerras e perseguições vão anteceder o fim. É importante desenvolver esse discernimento para entender os tempos e não sermos enganados por falsos profetas, o que nos dá base para a terceira aplicação, a perseverança na fé. Jesus garante que aqueles que perseverarem até o fim serão salvos. Isso nos encoraja a manter a fé, não importa o tamanho da tribulação. E não fazemos isso sozinhos, o que leva à quarta aplicação, a confiança em Deus. Apesar das dificuldades, Ele está no controle absoluto da história e cumprirá seus propósitos no tempo perfeito. E por fim, a quinta aplicação, que dá o norte da nossa espera: compartilhar o Evangelho. Antes do fim, essa mensagem de salvação deve ser pregada a todas as nações. É a nossa grande missão. E por isso fazemos um apelo muito caloroso a quem nos ouve agora. A importância de compartilhar este áudio com outras pessoas é imensa. Espalhem essa análise, espalhem as boas novas e a urgência dessa mensagem de preparação. É compartilhar a verdadeira esperança. Sim. E para fechar esse estudo profundo, eu queria que você deixasse aquela semente final para a nossa meditação. Claro, a provocação para quem nos acompanha é esta. Se os céus se abrissem de forma gloriosa neste exato momento, a reação de quem nos escuta, lá no fundo da alma, seria o medo aterrorizante diante do desconhecido ou seria o alívio indescritível de um resgate longamente aguardado? Uma reflexão poderosa e reverente, que certamente nos tira da zona de conforto. Que a nossa espera seja sempre ativa e cheia de esperança. Obrigada a quem nos acompanhou em mais esta investigação e até o nosso próximo mergulho profundo nas Escrituras. Fiquem alertas, fiquem em paz.